Bom dia a todos e todas. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer à direção da Casa, da Câmara Municipal, por nos conceder um espaço Kids. Tá? Ontem começaram as instalações desse espaço para as crianças, né? Então, os familiares que vêm com crianças dentro da Casa Legislativa, hoje vão ter um espaço para que as crianças possam ficar. Quem é mãe, né, Daiane, a dona Zilda, né, sabem o quanto é difícil a gente ir em alguns lugares com criança e não ter um mínimo de brinquedos, né, um espaço lúdico que elas possam se entreter enquanto a gente espera um atendimento. E essa casa recebe muitas mães, muitos pais com filhos, e é importante isso. Uma das primeiras atitudes que a gente teve em conversa com o diretor, com o Fábio, foi nesse sentido. Eu fui pedir para ele, né, para que, enfim, comunicar que eu iria fazer um pedido a todos os vereadores para que cada um, né, pudesse dar um brinquedo, enfim. E ele disse, não, a casa tem condições de fazer esse acolhimento e nós vamos comprar o que precisa e tal. E eu disse, olha, uma cadeirinha, os brinquedos, né, jogos lúdicos e tal. E ele colocou isso, é uma ótima ação, nós, enquanto mulheres, né, porque a maioria das pessoas que vêm com filhos aqui são mulheres, e enquanto mulheres aqui dentro, a gente precisa dessas ações. Né? E agradecer muito ao Fábio por acolher essa nossa demanda. Como professora, hoje se tocou em vários temas da educação. A questão da educação é muito mais complexa do que a gente pode imaginar. Porque, às vezes, vamos investir no básico. Eu sou de acordo que a gente tem que investir, sim, no básico. Sou alfabetizadora. E eu sei o quanto essa base é importante. O quanto uma criança que é alfabetizada, bem alfabetizada, ela vai continuar num sentido de crescimento nos seus estudos. O problema é que, às vezes, nós temos muita vontade, várias professoras alfabetizadoras, né, tentando fazer o máximo que podem, com um salário mínimo que recebem, em condições extremamente precárias de educação. Então, é uma precariedade, é uma complexidade de temas, principalmente na parte pedagógica. Porque, às vezes, a gente tem toda uma boa intenção de melhoria e tal, ou uma concepção de educação que não atende à concepção e a que educação nós necessitamos. Porque, às vezes, uma educação meramente mercadológica ou para o mercado, voltada ao mercado de trabalho, não atende ao que nós temos na sociedade hoje. Então, tem que se pensar sempre nesse sentido. A questão do plano de carreira, né? A questão do piso, que não pode estar, essa discussão do piso não pode estar junto com o plano de carreira. Essa questão do piso tem que ser... É uma lei e tem que ser cumprida. Hoje, em Pelotas, nós não temos o cumprimento dessa lei, e essa é uma demanda que nós temos da educação. Eu, enquanto educadora, sei que isso é uma reivindicação muito antiga nossa, que já traz uma perspectiva de valorização desse profissional que está lá na ponta, né, e que não recebe o salário digno. A gente pode fazer a comparação de um professor do ensino básico com um professor da universidade. A discrepância é enorme na questão de salário e na questão de condições de trabalho. Então, a gente tem que melhorar, sim, e a partir do momento que a gente valoriza o profissional a partir do seu salário, é um tipo de valorização. A valorização se dá começando pela valorização salarial. E um professor bem pago, ele vai ter condições... Eu vou usar meu tempo de líder, vereador Viana. Um professor bem pago vai ter muito mais condições de conseguir estudar, conseguir ir atrás de materiais, conseguir, inclusive, reivindicar por melhores condições, reivindicar uma pedagogia, como já dizia Paulo Freire, que é uma contradição pedagógica o professor não lutar pela condição da educação. Mas eu vim aqui hoje também... lembrando... Só não posso me esquecer de falar isso. Quando a gente vê alguns discursos dizendo nós temos que ter a questão da responsabilidade fiscal, nós vamos fazer de tudo para pagar, enfim. A gente também tem que pensar que nós lidamos hoje com um sistema, né, nós temos hoje um sistema político partidário, nós temos partido, nós aqui não estamos porque, enfim, gostaram da Fernanda e me colocaram aqui dentro, mas por uma questão ideológica. E a questão ideológica é essa, a gente tem também que ir atrás dos recursos. Se não tem algum recurso
para a educação hoje, se não tem recurso para a saúde, se está difícil de ter a contrapartida federal para alguns investimentos, bom, a gente tem que cobrar que se faça com que esses investimentos, com esses impostos que todos nós pagamos, retornem para melhorias para a população. E isso só vai acontecer no momento que a gente fizer uma auditoria pública da dívida pública, uma auditoria cidadã, que já existe essa proposição, né? Porque a gente sabe que esse pagamento de juros é muito alto, já não contempla mais, já se foi pago e está sendo pago dinheiro, mais de 50% do nosso imposto vai para essa dívida, que enriquece grandes banqueiros. E essa é a proposição do pessoal, é a segunda ou terceira vez que eu venho falar isso na Câmara, na tribuna, e todas as vezes que for falado, eu vou lembrar que se a gente vai até o federal para pedir melhorias na BR-116, e que está assim, que pode ser feito, a gente também tem que pedir para que os nossos governantes, lá, os nossos deputados, façam a auditoria da dívida pública, porque senão fica só um discurso vago, e isso sim é discurso vago. Mas eu vim aqui hoje falar e lembrar que a semana que vem nós temos a nossa Semana da Mulher em Pelotas. A semana está cheia, com bastante atividades. Nós temos durante toda a semana, semanas das vereadoras aqui em Pelotas, a Cristina Oliveira com uma atividade na segunda, a Daiane na terça, a dona Zilda na quinta e eu na sexta-feira. A TV Câmara, acredito, vai disponibilizar esse cronograma de atividades. Tem outras atividades em Pelotas, de vários outros grupos também se mobilizando, comunidades, associações, enfim. Mas eu vim falar um pouquinho enquanto feminista, enquanto primeira mulher do PSOL na Câmara, enquanto primeira vereadora do PSOL, né, eleita pelo PSOL na Câmara Municipal, eu venho falar um pouco sobre o machismo dentro da Câmara Municipal. Venho falar do silenciamento que se faz das mulheres aqui na Câmara. Porque pode parecer um simples gesto, mas esse gesto fala muito do machismo que existe em cada um dos homens que está aqui dentro. E o homem que diz, eu não sou machista, ele, na verdade, está sendo machista. Porque, inclusive, nós, mulheres, nós não somos machistas, porque nós não ganhamos poder por reproduzir o machismo. Mas a gente reproduz, mesmo muitas vezes, lutando contra ele, infelizmente. Porque isso está na nossa sociedade. E a gente só vai começar a perceber no momento que a gente identificar atitudes. Por exemplo, quando uma mulher fala e se distorce totalmente o discurso que ela faz. Ou se pega um ponto sem trazer a lógica do discurso dela. Ou, inclusive, quando se tenta silenciar a partir de outros argumentos que não são aqueles que estão sendo falados. Quando se dá, e isso a gente chama, né, o homem explica. A gente fala, tem até um termo em inglês, mas eu gosto muito do homem explica. A mulher fala, e o homem, achando que a mulher não entendeu o que ela está dizendo, ele vai lá e explica justamente o que ela falou. Eu já passei por isso aqui. Aliás, eu passo por isso aqui. Eu passo, muitas vezes, de falar alguma coisa, e um homem fala a mesma coisa que eu disse, mas ele tem muito mais autoridade de falar do que eu. Eu passo no momento quando alguém questiona quando eu falo. Não é discriminação, é machismo mesmo, Roger Ney. Isso é o machismo que está na gente. Quando um homem deslegitima quando uma mulher sobe na tribuna. E eu gostaria de fazer um link também quando existe uma deslegitimação do que o povo diz. Fazendo esse link, quando se deslegitima o que uma mulher fala, mas, ao mesmo tempo, se deslegitima quando um povo vai e fala o que ele precisa, o que ele gostaria de fazer. Quantas vezes a gente vê aqui se silenciar a plenária porque as pessoas estão falando coisas que elas não sabem que elas estão dizendo? Ou estão se tentando, não vou explicar porque vocês não vão ter condições de falar. Esse mesmo povo que nos elege. E que, na época eleitoral, ele sabe. Aí, depois, não. Depois, nós somos a autoridade. Eu gostaria de falar hoje também do meu lugar de fala e de o quanto eu me considero povo, mesmo sendo vereadora. Porque eu estou aqui e muitas vezes parece até uma atrapalhação da minha parte de querer perguntar, de perguntar várias vezes. E às vezes eu sinto os olhares como quem diz, olha, a louca já perguntando. O problema é que eu sou uma trabalhadora. Eu não tenho vida política partidária, como muitos aqui dentro têm há muito tempo.
que vêm de família tradicional partidária, política partidária. Eu sou oriunda de uma família trabalhadora, como muitos aqui dentro também, eu sei que são. Muitos vereadores aqui também têm esse mesmo histórico. A minha experiência não é a experiência político-partidária, a minha experiência é no mundo do trabalho. A minha experiência não é com ar-condicionado, que muitas vezes eu peço para desligar porque eu fico com frio, porque eu não estou acostumada com isso. A minha experiência é dentro de um container dando aula. E eu venho aqui não como uma simples vereadora. Eu venho, além de vereadora, eu venho como professora, como mãe, como mulher, como cidadã. E é esse respeito, enquanto cidadãos que somos, que nós devemos ter com todas as pessoas que estão dentro dessa casa. Obrigada.